Agora com a meteorologista Heloísa Pereira e com o Pedro Duran, que estão aqui comigo. Tudo bom, Elo? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Bom dia, Pedro. Bom dia. Bem-vinda. Elo, vamos aqui entender o que está acontecendo nesse momento, como se deu a formação dessa tormenta do furacão Milton. A gente está falando de um furacão de categoria 5. O que isso significa? Carol, esse ano, tipicamente, a gente já vinha acompanhando alguns insights, algumas manifestações dos pesquisadores, principalmente norte-americanos, falando dessa possibilidade da formação de vários sistemas, atividade convectiva forte, por conta dos oceanos mais aquecidos. O Golfo do México está batendo um patamar de aquecimento muito intenso e isso significa basicamente que tem mais potencial para a formação de baixas pressões, maior intensificação do vento, então foi exatamente isso que aconteceu. Esse furacão Milton, ele ganhou uma intensidade muito forte, ele teve ventos ali no olho do furacão, na verdade nas bordas do furacão, porque no olho tem uma calmaria, nas bordas dele ele ganhou uma intensidade de mais de 150, 200 km por hora e foi por isso que ele atingiu a categoria chamada de categoria 5. Lembrando que o que abastece esse furacão é justamente essa água quente do Golfo do México, né, Elo? Exatamente, Carol. Todo ano, essa é a época, a gente está no pico da temporada de furacões, entre final de setembro e início de outubro, todo ano tem. Mas o fato de termos recordes de aquecimento no Atlântico Norte, com certeza é um grande alimento para que essas tempestades, para que essas instabilidades se formem com maior intensidade. Inclusive, assim, a gente teve um começo de temporada de furacões muito mais calmo do que se previa, por alguns motivos. Teve uma série de fatores que contribuíram para isso. Por exemplo, inesperadamente, uma grande quantidade de poeira do deserto do Saara, que influenciou na formação das chuvas. Mas agora essa quantidade de poeira diminuiu, os movimentos ascendentes naquela região, obviamente pelas águas mais quentes, aumentaram e aí a gente começou a ver uma temporada mais ativa de furacões. Eu já te passo a bola, Pedro, só para trazer uma outra imagem claro, que chamou muita atenção nessa cobertura que estamos fazendo, que é uma imagem dos caçadores de furacões. Não sei se temos aqui, são da Força Aérea dos Estados Unidos e é importante destacarmos, Elo, esse trabalho que eles fazem. Explica pra gente, até pelos equipamentos que eles utilizam, como que eles conseguem trazer informações com relação à pressão, com relação à velocidade dos ventos. Olha só as imagens impressionantes que circularam ontem nas redes sociais. A CNN americana de olho também no que está acontecendo e compartilhando conosco esse registro. Aqui é o que a gente chama de caçadores de furacões e olha a quantidade de equipamentos que eles utilizam para monitorar a evolução da tormenta. Carol, a gente tem hoje em dia uma grande quantidade de imagens de satélite para monitorar esses sistemas e os Estados Unidos também conta com as imagens de radar em superfície, A gente já tem há vários dias de antecedência a previsão de chegada desses sistemas, só que não se tinha a previsão, por exemplo, da intensificação que ele ia ter, Então, hoje a gente tem, podemos dizer, que globalmente falando, principalmente os Estados Unidos aí com grande contribuição, eles têm várias boias oceânicas para monitorar também o comportamento em alto mar, só que a gente pode dizer que mesmo com a evolução, do monitoramento, das imagens de satélite, de tudo, essa intensificação tão rápida não era tão esperada, para o sistema. Na verdade, quando a gente viu os primeiros alertas ali da NOAA, tinha chance para a formação de uma tempestade tropical e foi evoluindo, ganhando força, até que chegou na categoria 5. Mas uma vez que formada, esses pesquisadores e tudo mais vão a campo também para identificar na tempestade, quais são as características, perfil vertical do vento, temperatura, tudo que pode estar acontecendo ali para intensificar essa instabilidade. Pedro. Pois é, e tem uma variedade de fenômenos que lidam com os ventos. Essa representação que você trouxe ajuda a mostrar, Elo, a diferença de furacões, tufões e ciclones. Explica pra gente qual que é a mudança, qual que é a diferença de um para o outro. Isso aí, Pedro, a gente vê muito nas notícias os nomes ciclone, furacão, tufão. O que diferencia isso, basicamente, de forma bem resumida, é a área de formação, a gente vai ver, por exemplo, se um ciclone se desenvolver como está acontecendo agora na área do Golfo do México, ele vai receber o nome de furacão dependendo da intensidade que ele ganhar. Já se ele se formar mais para a área do oeste do Oceano Pacífico, ele vai receber o nome de tufão dependendo da intensidade que ele ganhar.
No Brasil, muita gente perguntou isso, né, de ontem para hoje. Por que a gente não tem, né, no Brasil? A gente tem ciclones, com certeza, diversos ciclones se formando na altura da bacia do Atlântico Sul, constantemente, tudo mais. Inclusive, tivemos, né, um ciclone super intenso que acabou ganhando a categoria de furacão, que foi o Katrina no passado. E agora, os ventos fortes em altitude não permitem que a gente tenha com tanta frequência, né, a evolução dessas baixas pressões, desses ciclones, na bacia do Atlântico Sul. Então, é uma situação que, pelo menos, né, na altura do Atlântico Sul, a gente não tem. E essas seriam, então, as nomenclaturas recebidas pelo globo. Então, o Brasil não tem furacão, mas tem um ciclone que pode ter, eventualmente, até a mesma intensidade. Ele não chega a bater as mesmas intensidades de um furacão com tanta frequência, mas sim, como é o exemplo que a gente citou, pode bater uma classificação, pelo menos, próxima aí de furacão. Elô, temos aqui uma ilustração, não sei se a gente consegue colocar em tela, da evolução das categorias. Não, aqui é sobre temperatura. É justamente isso, né, que a gente falava há pouco, né, Elô? É a questão das águas quentes que abastecem esse furacão e, com isso, ele vai subindo na escala, vai passando de categoria. Nesse momento, o furacão Milton na categoria 5, quando ele atingir os Estados Unidos, estará na categoria 3, mas com grande potencial de destruição. O que explica, Elô, o fato dele não estar numa categoria 5 e, mesmo assim, ter um potencial destrutivo tão forte, tão intenso? Falam muito sobre o tamanho que esse furacão está adquirindo. O que isso significa? Bom, a boa notícia também, Carol, é que de ontem para hoje, algumas rodadas de modelo, dependendo do modelo que você olhar, esse aqui, no caso, é um modelo americano, o GFS, eles baixaram a tendência para a categoria 2 para quando ele fizer a aproximação. Então, não mais categoria 3? Não mais categoria 3, dependendo do modelo que você olha. Tá? Então, é o que a gente estava conversando anteriormente. Assim, tem muita variabilidade nessa previsão, é difícil saber, foi difícil entender o começo dele, se ele bateria ou não a categoria 5, e está difícil também entender qual é a categoria que ele vai chegar na costa. Tem modelos indicando 3, tem modelos indicando 2, mas hoje a maioria das rodadas bateu na categoria 2, próximo da costa. Bora até explicar o que significam essas categorias? Sim, eu trouxe uma colinha, se me permite. Vamos lá, claro. Porque a gente está falando aqui de uma escala que vai de 1 a 5 e, a depender dessa escalada, nós temos uma... Se você quiser mandar para mim, Elô, a gente joga lá na tela, já me encaminha. Temos uma velocidade de vento diferenciada, um potencial de destruição também diferenciado, a depender de como essa tormenta se enquadra. Que é um outro modelo, como a Elô nos explicava, que já nos traz uma outra previsão. Ele vai perdendo força, vai do 5 para o 4 e depois atinge os Estados Unidos na categoria 3. Exatamente. Todas as previsões ontem, Carol, eram nesse sentido, de atingir a costa, né, na categoria 3. E categoria 3, só para começar então, significaria que ele chegaria perto da costa com ventos de 178 a 210 km por hora. É basicamente, quando ele troca de categoria, a gente está falando da intensidade do vento. Agora, na categoria 2, ele tem o potencial de ventos de 154 a 177. Então, ainda é uma condição de vento muito, muito intensa. Na categoria 1, que é quando ele vai estar aqui no meio, né, quando ele vai estar atuando mais nas áreas continentais, a gente está falando de ventos de 119 até 153 km por hora. Depois, quando ele atravessar, né, o continente, chegar lá na altura do Atlântico Norte, voltar para o oceano, ele já pode, até o próximo domingo, bater as categorias de tempestade tropical, que aí é abaixo de 118 km por hora, e depois depressão tropical, que é abaixo de 63 km por hora. Porque as águas já estarão mais frias e, por conta disso, você não consegue mais abastecer Na verdade, é porque a baixa pressão perde intensidade. Porque se a gente for olhar de fato o que está acontecendo... Aqui é a escala. Se a gente for olhar de fato o que está acontecendo, né, depois que ele passa, tem águas ainda aquecidas naquela região. Porém, o sistema ele já amadureceu, já passou pela fase de maior instabilidade dele e ele tende a perder força. Pedro? Eu percebendo aqui a intensidade dos ventos e ouvindo a Elô, acho que um dos grandes recados que fica para a gente poder também concluir é explicar qual que é o impacto que um vento tão forte pode ter, porque a gente está vendo as pessoas protegendo vidros, as imagens da CNN Internacional mostram lojas fechadas, evacuação, proteção de vidros, estoque de água. Temos até as imagens para ilustrar o que está acontecendo. Para o caso de o furacão impactar no sistema de abastecimento.
baterias carregadas para o caso do furacão impactar no sistema de eletrificação, de energização das cidades, aqui as cidades evacuadas. Então, ainda que com essa redução do nível da categoria prevista, quando esse vento chegar em cidades como essa, que já estão esvaziadas, mas ainda estão lá, enfim, que tipo de impacto ele pode causar? Nessa categoria 2, a gente acaba vendo que ele já não tem, por exemplo, tem modelos que indicam, né? Ele já não tem o potencial para derrubar as casas, para arrancar as casas do lugar e tudo mais. Porém, ele pode derrubar árvores, né? Ele pode causar danos menores em algumas áreas que estão abertas, principalmente. A gente vê muita área costeira, com certeza vamos ter danos para as áreas que estão nessa região. Então, tempestade de areia, provavelmente. Tempestade também, de areia. Ele já não tem o potencial, Pedro, por exemplo, quando a gente fala da categoria 3, ele poderia arrancar um telhado. Por exemplo, quando a gente olha a escala de Saffir-Simpson, que é essa que a gente está falando da intensidade dos ventos, né? Ela chama... E na categoria 4, ela poderia simplesmente quase arrancar a casa. Na categoria 5, ela arrancaria uma casa do chão, né? Então, só para a gente ter uma noção da intensidade. E vendo o que a população já está fazendo para se proteger e tudo mais, a gente espera que seja suficiente aí, né? Eles têm o hábito, vamos dizer assim, de obedecer os alertas, né, meteorológicos e tudo mais, porque eles estão acostumados com danos monstruosos nessas áreas, né? Como o presidente Joe Biden já declarou, é questão de vida ou morte em determinadas regiões nesse momento do estado da Flórida. Furacão Milton avança. Imagem ao vivo que a gente já tem agora para você aqui ligado na CNN Brasil. Imagens de Tampa, na Flórida, que deve ser uma das cidades mais afetadas pelo furacão Milton. Já percebemos nesse momento chuva intensa por lá. Heloísa Pereira, cidade de Tampa que está exatamente na rota do furacão. Está na rota. Vamos voltar naquela imagem que a gente tem do acumulado, que eu queria mostrar que justamente ao norte de Tampa tem uma maior quantidade de chuva prevista. Mas ainda assim, essa região mais ao sul da Flórida, os modelos estão indicando abaixo de 150 milímetros, né? Quando a gente fala... Essa mesmo, isso. Quando a gente fala mais ao norte, quando a gente fala da metade norte ali da Flórida, região de Tampa, região mais do centro-norte, aí já tem uma previsão de mais de 200 milímetros em poucas horas, né? Esse é o problema também. Inclusive falam de uma previsão de inundações de até 4 metros, tamanha a intensidade dessa chuva. E aqui, justamente, mais uma vez, o que será esse trajeto? Está bem aqui, ó, a cidade de Tampa, de onde acompanhávamos as imagens ao vivo, e aqui exatamente na rota do furacão Milton. Exatamente. A cidade de Orlando, que tanta gente conhece por ser ponto turístico e tudo mais, né? Ela está um pouquinho, tanto Tampa quanto Orlando, estão um pouquinho mais ao sul dessa grande faixa de precipitação mais intensa. É claro que assim, não dá para dizer que um ponto ou outro dessas áreas não vão receber mais de 150 milímetros. É passível de que isso aconteça. Mas a maior instabilidade, né, a maior concentração de volumes está para essas áreas mais da metade norte aí da Flórida. Um raio grande, né? Assim, uma área bem grande, por isso as estradas lotadas, por isso a evacuação das pessoas. Exato, e mesmo as áreas que não forem atingidas por uma grande quantidade de chuva, tem também a intensidade dos ventos na borda do ciclone, que é bastante intensa, que passa, como a gente falou, de 100 km por hora, 110. Então, é uma situação de alerta, sim. Heloísa Pereira, meteorologista, nos explicando o que está acontecendo nesse momento lá nos Estados Unidos. Pedro Duran viabilizou essa conversa com a Heloísa também aqui conosco. Obrigada, Heloísa. Até uma próxima. Muito obrigada, Carol. E é claro que você ligado aqui no Novo Dia, na CNN Brasil, vai acompanhar tudo o que está acontecendo com as imagens ao vivo, repórteres em loco. Há pouco trazemos as informações com o repórter que está em Tampa. Imagens mais uma vez ao vivo para te mostrar o que está acontecendo por lá. Agora chove de forma intensa na cidade que está na rota do furacão. Nesse momento a gente vai te trazer as imagens da CNN Internacional e aí as imagens de satélite mostrando para você o trajeto da tormenta. Olha ali, cidade de Tampa. Daqui a pouquinho as imagens e informações ao vivo para você, direto dessa cidade no estado da Flórida.